O acervo do Instituto, ele representa de uma maneira muito forte também a fotografia sobre São Paulo, a fotografia realizada por fotógrafos residentes em São Paulo, na cidade de São Paulo, né? E eu estou olhando isso, obviamente, um pouco pensando na cidade de São Paulo, né? Quer dizer, obviamente, o Estado, essa grande região em torno da cidade, e aqui não há limites específicos, e não estou fazendo uma leitura estritamente, né, geográfica, né? Estou pensando também em fotógrafos nascidos na cidade, mas estou pensando numa quantidade enorme de fotógrafos que vieram a São Paulo, de fora do país ou de outras regiões do país e que se estabeleceram aqui, né? E aqui, pela prática da fotografia, foram construindo uma representação da cidade, né? Como o acervo do Instituto é um acervo que hoje faz um leque muito amplo em relação à fotografia, quer dizer, desde as pesquisas originais de Hercule Florence, né, que antecedem o próprio anúncio, né, de caráter mais global, né, da invenção da fotografia em 1839, né, feito na França, em função da invenção de Louis-Jacques Mandé Daguerre, né, quer dizer, da daguerreotipia, né, quer dizer, nós, alguns anos antes, aqui no Brasil, já tínhamos uma experimentação com materiais sensíveis à luz sendo realizada por Hercule Florence, próximo a São Paulo, na Vila de São Carlos, atual Campinas, né? E, na verdade, com uma grande ligação, no caso particular de Florence, com o estado de São Paulo, portanto com a cidade de São Paulo também, apesar de residir em Campinas, a gente deve entendê-lo, né, como um momento no início do século XIX, associado à experimentação com imagens, né, e a experimentação com formas de comunicação impressas e formas de comunicação utilizando também materiais fotossensíveis, né, que tem reflexos, quer dizer, no contexto do Estado e também da cidade de São Paulo. E o acervo se desenvolve ao longo do século XIX, século XX, e é um acervo hoje que, inclusive, cresce com a produção fotográfica contemporânea, né, feita no Brasil, né, através, nos últimos anos, da nossa área de fotografia contemporânea, associada, né, quer dizer, ao projeto editorial da revista Zoom, tanto a revista quanto a área de fotografia contemporânea coordenadas por Tiago Nogueira, né, que é meu colega e que juntos, na verdade, hoje a gente, de alguma maneira, quer dizer, no Instituto tem essa responsabilidade um pouco de pensar esse arco muito amplo, né, quer dizer, da fotografia nos seus primórdios em relação ao Brasil e até, né, quer dizer, os desdobramentos atuais, né. É um período relativamente curto, de cerca de 180 anos, do ponto de vista histórico, né, do que a gente está mais ou menos cobrindo, né, e que, na verdade, tem sempre aspectos muito fortes assim de contemporaneidade. Quer dizer, é claro que nós temos uma transição histórica, o país, né, quer dizer, passa, na verdade, e essa experimentação, se a gente pensar a Florence em 1833, é uma experimentação que se dá, né, quer dizer, na primeira década, nos primeiros anos da constituição do país, se a gente leva em conta a independência, né? Mas se a gente leva em conta a chegada da família real portuguesa, no sentido do que representou a vinda da família para a colônia e a transição em direção à independência, é tudo muito próximo, né? Quer dizer, o Florence está, na verdade, vivenciando essas transições que o país está passando naquele momento, né? O Brasil é um país, nesse sentido, de uma parte significativa da sua história, né, que é relativamente recente, quer dizer, no sentido dessa produção local, documental, da imprensa, né, quer dizer, da instituição dos primeiros cursos de artes. Se a gente pensar a missão francesa e o desdobramento
da chegada da família real portuguesa, quer dizer, tudo isso no início do século XIX. Né? A gente caminha para, em 1922, né, completar 200 anos da independência, né, e comemoramos agora há pouco tempo, em 2008, os 200 anos da chegada da família real portuguesa. Então, no fundo, esses são momentos que marcam fortemente esse trajeto, né, mais recente da história, né, e que, de alguma maneira, é um trajeto acompanhado pela imagem muito rapidamente. Né? Então, o início da fotografia a partir da década de 40 acompanha transformações no país que estão se dando de uma maneira muito forte também. Então, essas relações entre imagem e história recente são muito importantes. Né? E eu vou então aqui fazer uma apresentação de um apanhado sobre a fotografia em São Paulo, tentando olhar aspectos, né, quer dizer, da sua prática de documentação urbana, quer dizer, muito frequente, né, no século XIX, depois na virada do século XIX para o século XX, né, aspectos de linguagem associados ao período moderno, né, meados do século XX, aspectos do papel da comunicação e da informação que a imagem assume, né, ao longo do século XX, principalmente, que é um século todo ele, né, ancorado na imagem, né, primeiramente na imagem fotográfica nas revistas ilustradas, depois na transição, né, para as formas de imagem em movimento, né, com a televisão, o próprio cinema também, no início do século XX, já representando, né, um papel muito grande da imagem, no sentido do entretenimento, mas também da comunicação, e até, quer dizer, o final do século XX, quando a gente faz uma transição mais radical ainda, que é a transição para a tecnologia digital, que acaba criando uma plataforma mais ou menos unificada, né, para todas essas maneiras de se expressar e comunicar através de imagens, que é o foco do que a gente está conversando. Né? E também pensar um pouco, quer dizer, a questão da fotografia no circuito da arte contemporânea, no circuito das artes hoje, né, e esse processo recente de uma incorporação mais generalizada da fotografia no campo das artes visuais, num sentido tanto institucional, museológico, num sentido crítico também, quer dizer, de um pensamento crítico das artes visuais que tenta dar conta das questões associadas à fotografia e a fotografia dentro do processo de criação. Né? Então, eu parto do pressuposto de que a gente está falando de algo que é uma plataforma muito ampla. Né? Essa plataforma da fotografia, ela é, na verdade, uma ferramenta de comunicação, ela é uma ferramenta de documentação, ela é uma ferramenta de produção de conhecimento e ela é uma ferramenta de criação artística, né? E de expressão pessoal. Então, tudo isso se sobrepõe, né, nisso que nós denominamos, né, da fotografia. Né? Eu vou, um texto que já existe, e eu meio quebrei-o aqui em alguns pedaços, de 2, 3 parágrafos, eu vou fazer uma leitura deles, espero que dê aí para ler mais ou menos também, mas é um pouco mais só para partir de algumas questões um pouco estruturadas. Né? Então, portanto, é impossível se pensar a prática da fotografia em São Paulo sem se considerar a descoberta isolada do processo fotográfico baseado na sensibilidade à luz dos sais de prata, em 1833, na Vila de São Carlos, por Antoine Romuald Hercule Florence, francês que chegou ao Brasil em 1824 e aqui permaneceu até o seu falecimento, bem como a produção pioneira de Militão Augusto de Azevedo, fotógrafo do Rio de Janeiro que se estabeleceu em São Paulo em 1860 e produziu a primeira documentação fotográfica sistemática da cidade, material reunido no álbum comparativo da cidade de São Paulo, 1862-1887, que contém imagens realizadas a partir dos mesmos pontos de vista em um intervalo de 25 anos. A partir do trabalho desses dois artistas, compreendemos como a contribuição criativa de estrangeiros e indivíduos de outras regiões do país foram fundamentais tanto para o desenvolvimento da cidade de São Paulo, como para a construção de sua representação ao longo da história. O trabalho de Militão evidencia o papel decisivo da fotografia na documentação do processo exponencial de crescimento urbano
que a cidade percorreria a partir da segunda metade do século XIX, saltando de aproximadamente 30 mil habitantes, na cidade fotografada por Militão em 1862, para os 20 milhões de moradores de hoje. Ao longo dos anos, essa transformação foi registrada pelo trabalho de dezenas de fotógrafos que simultaneamente elaboraram coletivamente as diversas vertentes de linguagem da fotografia paulistana e também brasileira. A crise europeia do final dos anos 30 leva a uma imigração intensa de profissionais, intelectuais e artistas europeus para as Américas. Já antes da Segunda Grande Guerra, sendo no Brasil as cidades de São Paulo e Rio de Janeiro os principais destinos desses imigrantes, não exclusivamente europeus, mas alemães, húngaros, poloneses, franceses, italianos, turcos, países do leste europeu e de outras nacionalidades, no caso da Europa, em grande parte de origem judia, que aqui se estabeleceram e atuaram em diversas áreas da indústria, das comunicações e das artes visuais, contribuindo decisivamente para a modernização desses setores na segunda metade da década de 40. Claro que aqui eu não mencionei, mas a gente tem que levar em conta toda a imigração italiana, toda a imigração de final do século XIX, né, que também é fundamental, ou na segunda metade do século XIX, para a transformação radical da cidade de São Paulo, né, e imigração japonesa também, né, já a partir também desse período pré-guerra, nos anos, enfim, já a partir de 1908, mas que se estende durante os anos 20 e 30. Então, claro que São Paulo é essa cidade que se transforma, de fato, aqui ao sul do Equador, nas Américas, um espaço de convergência de diferentes nacionalidades, né, e que moldam essa experiência urbana de hoje nossa. Eu tenho uma visão sobre São Paulo, que é uma visão um pouco... Depois queria ouvir vocês, mas assim... a São Paulo do século XX, essa São Paulo que cresceu, né, quer dizer, no XIX, num processo muito ligado ainda, obviamente, à estrutura agrária, né, ao café, a toda a questão de um crescimento econômico do país que vai se deslocando nessa migração do café pelo Vale do Paraíba, que depois vai descendo também para o norte do Paraná, né, e que vai envolvendo essas imigrações que, de alguma maneira, né, tratam o drama do império, né, que é o drama da questão da escravidão, né, e toda a questão, né, das políticas de substituição de mão de obra, né, por imigração induzida, europeia ou japonesa, enfim, tudo isso são questões do século XIX, né, e da virada do século para o século XX, que vão afetar São Paulo de uma forma muito grande. E você tem um segundo momento, que é o momento da Segunda Grande Guerra, né, onde você tem um outro tipo de imigração, que é uma imigração, na verdade, provocada principalmente pelo fascismo, pelo nazismo, pela perseguição, né, a etnias, pela perseguição a grupos, enfim, de etnias diversas, mas também, obviamente, perseguições que são reestruturações econômicas e sociais nesses países que se deram, lamentavelmente, né, esse direito, né, durante a história, ou permitiram com que, né, esses regimes florescessem. A gente sentiu isso aqui de uma forma muito forte, quer dizer, a imigração que antecede a Segunda Guerra e logo no pós-guerra, ela é uma imigração de indivíduos que trazem para São Paulo capacitações, né, no campo da técnica, no campo das artes aplicadas, né, muito diversificado, e vão ter contribuições enormes, né, no campo da indústria, no campo das artes aplicadas, no campo do ensino, da pesquisa. Então esse é um fenômeno marcado, né, em meados do século XX, e que nos acompanha de forma muito grande, inclusive na fotografia, né? Quando a gente olha o nome dos fotógrafos que se consagraram, né, na fotografia brasileira, a participação de estrangeiros que, né, vieram para o Brasil é muito grande, muito grande. É grande no século XIX e é muito grande também ao longo do século XX. Né? E isso é reflexo exatamente, né, quer dizer, dessas questões históricas, um pouco associadas ao período.
Por outro lado, quer dizer, São Paulo, de alguma maneira, se estruturou estava posicionado, talvez, no contexto brasileiro, né? E as questões geopolíticas ligadas à Segunda Guerra, quer dizer, que envolvem o final da guerra, quer dizer, as decisões do governo Vargas em relação à polarização da própria guerra, né, o alinhamento, né, com os aliados, as questões associadas à industrialização, né, decorrentes disso, né, a questão da CSN, a questão, na verdade, de um período que se expande, né, pela própria produção local do aço, na industrialização, na construção civil, no concreto armado. Todo esse processo é um processo intenso econômico, que tem um florescimento no pós-guerra, e São Paulo vai ser o centro desse processo no país, né? E exatamente esse processo é um processo que vai absorver, né, a participação de inúmeras pessoas recém-chegadas, outras já, de alguma maneira, né, quer dizer, estabelecidas aqui, mas muito do campo daquilo que a gente chama de artes aplicadas, né, seja fotografias, artes gráficas, o design e outras áreas afins, né, vão se desenvolver fortemente junto com esse grande processo de industrialização, né, ligado ao pós-guerra, né? E é tão intenso isso aqui em São Paulo, e o crescimento urbano é tão intenso, né? E eu mesmo, quer dizer, nascido aqui, meu pai é suíço, veio em 51, minha mãe é nascida aqui, mas meus avós vieram da Moldávia na década de 20, foram saindo dos conflitos regionais daquela região, foram trabalhar no café no interior de São Paulo, para depois, de noite, deixar a conta do barracão, né, na propriedade, né, e para sair vinha São Paulo, e para Moca, e para as regiões, né, ligadas às comunidades de imigrantes, né, que São Paulo, de alguma maneira, absorveu e foi, né, quer dizer, trabalhando esse universo. Curiosamente, quer dizer, eu, enfim, nascido aqui há pouco tempo, em 58, quer dizer, sempre senti que aqui no Brasil a gente tende a se denominar, antes de tudo, brasileiros, e depois você traz um pouco a tua herança, né, mais recente das culturas, dos países do qual seus pais vieram. O que eu quero dizer com isso? É claro que isso é muito forte na cultura de cada família, de cada comunidade. Mas, de alguma maneira, o Brasil construiu também culturalmente algum grau cultural, né, de reconhecimento coletivo, onde as pessoas, né, se declaram, primeiramente, aquelas nascidas ou aquelas que migraram e que adotaram o país, como brasileiros, né? E é claro que é um país de história milenar, né, quer dizer, que antecede, né, quer dizer, o descobrimento, a chegada aqui, né, quer dizer, da colonização europeia, mas você tem esse dado também de fluxos de imigração constantes e essa imigração muito recente também do século XX. De alguma maneira, pelo menos para a minha geração, ou conversando com pessoas e vivenciando, muitos desses fotógrafos que chegaram, né, décadas antes, etc., dá um pouco para perceber que aqui em São Paulo, talvez, e essa é uma imagem minha, é uma cidade que tem tanta energia, tanta pujança e tanta possibilidade, né, quer dizer, de desenvolvimento e de acolhimento, que de alguma maneira a imagem que eu passei a fazer um pouco da cidade é como se fosse uma grande laje de concreto de uns 20 centímetros flutuando sobre a terra, uns 20 centímetros da terra também, e que sobre ela acontece, né, essa energia e intensidade dessa cidade que acolhe recém-chegados, pessoas, né, que estão aqui, famílias que estão aqui há séculos, etc., mas de alguma maneira uma cidade que se transforma também de forma tão intensa que a sua própria memória arquitetônica ela vai sendo reconstruída, né, várias vezes sobre si mesma, né, de tal forma que ela é autossuficiente, ela se explica, ela é muito tensa, ela é muito cerebral, ela é muito racional no sentido do conhecimento, daquilo que representa, né, quer dizer, esse processo intenso de industrialização, de serviços, de adensamento, de verticalização, né, e que
se você, eventualmente, como principalmente alguém que se declara brasileiro, mas de alguma maneira é recém-chegado, né? Se você não desce dessa plataforma, pisa na terra e começa a andar, né, por aquilo que se define como Brasil, você pode passar a tua vida inteira com um certo distanciamento dessa história mais... Claro que a história, né, ela está nesse mesmo espaço, nessa mesma terra, né, a história local, né, que se estende, né, milenarmente. Mas tem uma questão da noção de país, tem uma questão, né, quer dizer, das regiões do país que tiveram trajetórias totalmente diferentes, que são as regiões, né, da costa atlântica, que são todo o processo ligado ao Nordeste, a Salvador, a Recife, né, o Rio como capital, né, os processos no Sul, que são processos tão recentes quanto a cidade de São Paulo, né, mas são processos recentes de ocupação de terrenos, de áreas, né, de regiões no Sul, quer dizer, que são simultâneos ao crescimento da cidade no início do século XX. Então, toda essa diversidade e dimensão do país, né, ela, de alguma maneira, está presente em São Paulo, porque está presente pela imigração, né, quer dizer, nordestina nos anos 50, que é aquela imigração que vem dar conta da mão de obra necessária ao processo de industrialização. Então, é uma cidade, né, que é um híbrido de imigrantes, né, do país, com imigrantes estrangeiros, enfim. Essa é um pouco, eu estou falando da minha experiência pessoal, sendo paulistano também, e convivendo com essa questão de tentar pensar e entender essa representação da fotografia a partir de São Paulo e sobre São Paulo. Bom, essas eram considerações iniciais para, então, pontuar Florence como algo muito importante, porque de fato é uma invenção isolada da fotografia no Brasil. Esse é um objeto fotográfico, um dos objetos mais antigos das Américas, né, fotossensível, é um rótulo de farmácia, só que a imagem em si, que é um desenho numa superfície de vidro recoberta com uma goma, ela toda com pigmentos de carvão, portanto é como se eu, né, aplicasse sobre um vidro uma camada opaca, né, de uma goma que adere ao vidro, mas que ela ao mesmo tempo é flexível o suficiente para eu, com uma ponta metálica, conseguir desenhar nela. Desenhar no sentido de abrir, né, nessa camada escura, né, um traço que vai ser um traço de passagem de luz, né? Portanto, eu estou construindo uma imagem em negativo, no sentido que, né, quer dizer, o que será a parte clara da imagem, a luz que atravessa, o resto é opaco. E é esse negativo que vai ser colocado em contato, negativo, esse vidro com essa imagem, né, que vai ser colocado em contato com um papel que foi sensibilizado com sais sensíveis à luz, com nitrato de prata, com cloreto de ouro, e aí exposto ao sol, né, a própria luz atravessando, né, esses traços abertos, né, com ponta metálica, vai produzir a imagem fotograficamente. Florence fez em poligrafia esse exemplar que está no Instituto, cujo título é Ensaio sobre uma imprensa de algibeira. Esse título por si só, para mim, já é absoluto, né? Porque no fundo, o que ele está querendo fazer? Um iPad. Literalmente, assim, ele é um Steve Jobs, ele é um cara que está tentando romper as amarras tecnológicas da comunicação, né? E ele está fazendo isso seriamente. O Florence é o patrono da bioacústica, né? Em Campinas, em nível de doutorado, você tem a área de bioacústica, que é a área de gravação de sons, né, da natureza e de processamento disso tudo, no sentido de estudos ecológicos, de estudos de espécie, etc, etc. Alta tecnologia para estudos, né, através do registro sonoro. Ele é o patrono da bioacústica no mundo. Então isso é só para dizer que os estudos que ele fez da zoofonia dele, que a gente tende, quando ouve pela primeira vez, achar que é um maluquete lá, tentando fazer uma partitura de sons animais, é reconhecido como um dos primeiros, ou o primeiro, né, exercício de registro, né, sonoro, num período que precede a tecnologia dos registros sonoros, né? Então, portanto, só a notação, né? E essa notação hoje dele, quando ela é lida por programas de computador, que leem partituras, e, né,
sonorizada pela máquina, ela já se aproxima muito das gravações reais de várias das espécies que foram feitas. Então, esse é o Florança, é um cara importante, né, e que tem esse peso muito significativo sobre esse momento que antecede a fotografia como prática comum. Aí eu pulo para o Militão. O Militão fez essa documentação de São Paulo que enfim, é monumental no sentido do que ela representa. São as fotografias mais antigas da cidade, de paisagem urbana, são relativamente sistemáticas, né? E curiosamente, quer dizer, você não tem nada conhecido que antecede isso. Quer dizer, a fotografia começou em 40, no Rio de Janeiro, os primeiros daguerreótipos foram feitos em janeiro de 1840, e em São Paulo, o que sobreviveu como registro fotográfico é de 1862. Tem 22 anos de produção fotográfica em São Paulo que até hoje não foi identificada, se sobreviveu ou não, etc. Provavelmente foi muito escassa. São Paulo era uma cidade, né, muito de peso relativo em relação, obviamente, ao Rio naquele período, quer dizer, número de habitantes muito reduzido. Agora, São Paulo já tinha faculdade de Direito, né? E o Militão que vem para cá é alguém que vem próximo da área de artes cênicas, ele opera um estúdio fotográfico, mas particularmente ele documenta muito também esse cenário dos artistas. O Museu Paulista tem todo o registro do estúdio do Militão, são mais de 20 mil retratos, que é um legado enorme das pessoas, dos indivíduos. E ele faz em 62, quando ele está começando, um registro da cidade para produzir um álbum para ser vendido para principalmente os estudantes da Faculdade de Direito, que eram de fora de São Paulo e que ele achava que iam querer levar um álbum de vista de São Paulo voltando, né, para Recife, para Minas, para o Rio, etc. Então, tem um sentido comercial, tem um sentido de apresentar fotograficamente um panorama geral da cidade, né, e ele faz isso nas ruas, né, no centro das ruas, né. Deixa eu ver aqui as imagens que eu... Bom, essas particularmente não são exatamente no centro, mas como por exemplo aqui, né? E muitas vezes faz nos dois sentidos, né, da mesma rua. Então ele vai mapeando um pouco o centro histórico, que a gente chamou de histórico de São Paulo, mas São Paulo na época, e fazendo registros que são maravilhosos, né? Quer dizer, hoje em dia aqui, né, quer dizer, nós temos esse arruamento exatamente como ele está, e você vê a verticalização da cidade, né, sobre os terrenos, com alguns agrupamentos de terrenos, evidentemente para certos prédios, mas é incrível você imaginar que, né, quer dizer, nessa convergência das duas ruas, né, você tem hoje um prédio aí, talvez de 30 andares, né, que se posiciona exatamente nesse mesmo bico de terreno, né, que está aí. Então, é um legado fundamental para a cidade de São Paulo. E o Militão, de 62 até 87, continuou na sua prática comercial fotográfica. Só que ele foi se desiludindo com os resultados dessa prática, de alguma maneira. Em 87, ele resolve fazer o que é uma obra de meio de final de vida, né? Que é exatamente voltar aos lugares que ele tinha voltado em 62 para produzir um álbum comparativo da cidade de São Paulo, porque nesses 25 anos a cidade dá um salto, né, que está associado a todas as questões, né, ligadas à transição em direção, vamos dizer, à república, mas ao fim do período, né, da economia cafeeira, nos moldes em que estava estruturado, né, quer dizer, na escravidão, etc. Quer dizer, 87, na verdade, é um ano antes da abolição da escravidão e 2 anos antes da República. Mas a cidade já expressa tudo aquilo que há de transformação acontecendo aqui, com a imigração italiana, né, também europeia, variada, portuguesa, espanhola. E ele faz o álbum comparativo. Eu não estou com imagem do álbum comparativo aqui, mas elas são muito relevantes porque elas mostram questões como as ruas melhores calçadas, né, as próprias calçadas, né, iluminação pública, né, algumas edificações já, na verdade, a platibanda, né, também no sentido, né, quer dizer, dessa modernização de fachada, enfim, tudo isso vai se revelando. Mas ele faz isso também para comercializar, mas ele mesmo, num documento, já um pouco faz um lamento sobre algo que ele via como
algo que não daria certo comercialmente, algo que era realmente a despedida dele da profissão e tal. Só estou mencionando isso para dizer um pouco que essas coisas são iniciativas de indivíduos que têm sentido, ele se dá o sentido de obra artística, né? Ele compara esse trabalho dele a, na verdade, uma ópera de Verdi, no sentido que ele é um trabalho de vida inteira, é um trabalho que reúne toda a experiência dele com imagem e que se alicerça nesse projeto, né? E que é um projeto que marcou muito, marcou São Paulo, porque depois foi 25 anos depois novamente repetido por outros fotógrafos, encampado pela própria cidade, prefeitura, e permaneceu como um ícone dessa comparação no tempo do registro, né? Mas o que ele está reforçando, do meu ponto de vista? Ele está reforçando a natureza também técnica desse processo fotográfico, né? Porque quando eu, 25 anos aqui atrás, faço um registro, volto ao mesmo local, tento, na verdade, usar um equipamento mais ou menos parecido, tento, né, me posicionar, etc., eu estou trabalhando, é um projeto criativo e artístico, mas o procedimento é, né, quer dizer, no fundo ele está buscando uma sobreposição de imagens que em si, né, sejam esclarecedoras das transformações, né? E, portanto, tem um sentido de comparação visual onde a precisão, não que ele esteja buscando isso rigidamente, mas é evidente que esse sentido do comparativo visual, né, se você tenta comparar coisas que você quer que sejam comparadas visualmente e você as apresenta de forma muito irregular, né, o teu público vai ficar frustrado com a tua proposta, a não ser que você esteja fazendo uma proposta conceitual, aí é outra coisa, mas do ponto de vista de uma leitura mais direta, né, figurativa, documental, né, quanto mais ajustado estiverem essas duas imagens nesse intervalo de 25 anos, mais você... E o propósito dele claramente era um propósito ancorado nessa ideia de um exame comparativo dessas duas imagens nesse intervalo de 25 anos. Outros registros desse período que são relevantes, assim, mais ou menos dessa cidade depois da década de 90, né? O Ferrez fotografou muito pouco aqui em São Paulo, mas essa é uma imagem da Estação da Luz, logo do seu início. A Estação da Luz é interessante aqui para depois a gente olhar outras imagens. E fotógrafos menos conhecidos, o Otto Rudolf Quast, que trabalhou muito com o escritório do Ramos de Azevedo e fez muita documentação também do próprio Ramos de Azevedo. Enfim, é um fotógrafo que tem álbuns importantes. Aí você começa a ter um pouco influências de fotografia amadora. Isso aqui é muito pensado, hein? Eu estou aqui só querendo dar uma pontuada para eu retomar outros temas. A gente não vai... não dá para... Mas, por exemplo, Edgar Egídio de Souza foi engenheiro da Light, né? E, curiosamente, produziu estereoscopias nesse período, que é um período que vai da virada do século, depois até, como a gente vai ver em algumas outras imagens um pouco à frente, década de 10, onde a fotografia já é amadora, então você já tem também essas mudanças na própria tecnologia, né? Até a década de 80, a fotografia de paisagem, a fotografia urbana, a fotografia de estúdio é feita por profissionais, assim. Então, tem que procurar um fotógrafo, alguém tem que se declarar fotógrafo e tem que se estabelecer comercialmente para que possa acontecer uma fotografia. Não tem fotografia amadora nos termos, né, que a gente dedica a esse conceito. Se tem, assim, absolutamente, né, escasso, assim, mas até a década de 1870, 80, a prática da fotografia é profissional. Quer dizer, o sujeito, como o Ferrez, se estabelece e não estabelece um estúdio, só faz documentação variada, urbana, etc., e vive de comissionamentos, e vive de fotografar o Rio de Janeiro e vender álbuns do Rio de Janeiro para pessoas interessadas em fotografia. Ou o sujeito se estabelece no estúdio e as pessoas vão ao estúdio porque ir à casa das pessoas é difícil. Tem os fotógrafos itinerantes, né, um pouco cacheiros viajantes, que vão atender uma clientela que é fora das cidades, né, rural, etc., e que aí fazem uma espécie de um laboratório portátil, trabalhoso, e vão lá pingando de cidadinha em cidadinha, fazendo fotos, etc., etc., mas são fotógrafos profissionais que carregam o estúdio no lombo de burro. Mas, né, se eles pararem, eles colocam tudo aquilo numa casa, num espaço e se ancoram, né, no endereço. Então, isso é a natureza da fotografia, né, grosso modo, né, no século XIX. A partir da década de 80, você tem mudanças tecnológicas muito significativas, que
principalmente a gelatina, que permite com que as chapas fotográficas, os vidros e depois logo os filmes, tenham sensibilidade à luz muito grande. Então você consegue ter em frações de segundo, você consegue registros dentro da câmera. Essas questões todas são deflagradas no final do século XIX e já se expressam em imagens que a gente vai ver nessa virada de século aqui, né, do Edgar Egídio, nas imagens do Pastore, que é um fotógrafo, também está instalado no século XIX, de estúdio, mas que compra um equipamento Kodak, de chapas, mas de câmera na mão também, e na década de 10 vai fazer uma coisa maravilhosa, que é uma fotografia de rua. Ele é imigrante, vai fotografar os imigrantes que não deram certo. Ele deu certo, ele veio para o Brasil, teve sucesso como um fotógrafo, voltou para Bari, na Itália, abriu lá também um estúdio fotográfico. Ele era bem sucedido, né? Mas ele vai documentar, né, a realidade das ruas, né? Não só dos imigrantes, mas dos negros, libertos, enfim, dos vendedores ambulantes. E você vê que a linguagem é a linguagem do instantâneo, né? Essa moça olhando, as pessoas falando, a mão gesticulando, isso tudo não é comum na fotografia do século XIX. Vai ser comum nessa virada por uma questão de um novo tipo de detector, digamos assim, né? Enfim, a estereoscopia volta, né, que é essa imagem 3D, duas imagens, uma câmera com duas lentes, né, e a capacidade num visor você vê uma imagem virtual que representa planos, né. Então, toda essa parafernália em torno da televisão 3D hoje já é uma experiência que a fotografia, em vários momentos, no século XIX, né, no início do século XX, reintroduziu, né. Paisagens urbanas, outros fotógrafos importantes, assim. E aí você tem uma coisa muito interessante também que ocorre, que é a técnica do século XIX vai penetrando no século XX. Então tem fotógrafos como Zanella, como Gensly, que são fotógrafos que trabalharam sempre com tripé, chapas de vidro, e esses caras vão embora nos anos 10, 20, 30. A tecnologia vai mudando e eles vão mantendo o parâmetro da fotografia do 19 como um parâmetro de produção, e vão produzindo aí imagens maravilhosas do ponto de vista do que elas são mais estáticas, são mais, né, câmera no tripé, já não precisam mais, poderiam até sair do tripé, num certo sentido, mas o grande formato, a qualidade, tudo isso permanece. E você vai tendo a coisa amadora, como esse registro de um fotógrafo amador, do Zeppelin, sobre o edifício Martinelli, né? Que isso vai se proliferando em vários processos e imagens. Eu acho que eu não vou ler, eu vou resumir, tá? Importante é o seguinte, a partir dos anos 40 e 50, você começa a ter uma transformação radical. Quer dizer, o que vai acontecer? De fato, a fotografia passa a ser feita na mão. Nos anos 20, a Leica, a Rolleiflex, e isso, a partir dos anos 30, é o padrão da produção fotográfica. Tripé, o grande formato, tudo isso ficou para trás. Então essa fotografia feita na mão, feita com registros mais rápidos, vai criar toda uma nova linguagem, né, sobre as pessoas das cidades. Só que, simultaneamente, também a fotografia vai viabilizar a página impressa. Da seguinte maneira, quer dizer, os processos fotomecânicos, que são aqueles processos que usam uma técnica fotográfica para criar matrizes de impressão gráfica, realmente se estabelecem no final do século XIX e início do século XX. Então você começa a poder pegar um registro fotográfico, levar, né, para um laboratório gráfico, produzir uma chapa de impressão com retícula, com várias técnicas, e imprimir essa fotografia sobre o papel. Anteriormente, como era feito isso no século XIX? Você levava uma fotografia para o jornal, um cara olhava a fotografia, fazia um desenho e abria uma xilogravura. Podia ser baseada na fotografia, né? Mas era uma xilogravura, era uma representação da sua imagem por uma outra técnica. Então, esses são chamados processos fotomecânicos. As revistas ilustradas, os jornais ilustrados. Então, isso aí é um boom enorme, quer dizer, a partir dos anos 30, 40, no mundo todo, as revistas ilustradas, fotográficas. Aí vão ter as revistas que vão associar fotografia e reportagem. Esse é um salto importante na comunicação. Então, a Life, né, a Parimat, né, a VU, revistas alemãs, vão fazer o quê? Elas vão pegar toda essa capacidade de sair documentando, essa capacidade gráfica, e vão focar numa questão que elas acham que o público está interessado. Reportagem e imagem.
E aí vão construir as revistas ilustradas, que não são as caretas, fonfons dos anos 10, 20, que são revistas de artes, de curiosidades, que também tem fotografia, também tem um pouco de reportagem, mas elas vão se centrar nesse binômio reportagem e imagem, né? Que vai ser o caso da Life, a partir da reforma dela em 1936. 36 é a reforma da Life, né? A Cruzeiro, que começa em 28, né? Que é uma revista de variedades ilustrada, vai fazer a reforma gráfica dela, focando também na imagem e na fotoreportagem, com Jean Manzon no começo dos anos 40, né? 41, 43, né? E aí deslancha como a nossa grande revista ilustrada. O Peter Shire é o fotógrafo aqui em São Paulo que trabalha para Cruzeiro, né? Tem suas atividades, foi fotógrafo do MASP, etc., mas produziu muito para Cruzeiro. Isso aqui é de uma matéria feita nas represas aqui no entorno de São Paulo sobre lazer. Então esse tipo de registro, né, do cotidiano, da vida das pessoas vai permeando. Tudo isso antes da televisão, né? A televisão é a partir de 51 para frente, década de 50. Mas então as revistas ilustradas nos anos 40, ainda nos anos 50, são os grandes canais de se mostrar, né, o país a si mesmo através da fotografia. São as revistas ilustradas fotográficas. E em São Paulo, quer dizer, o Shire e vários outros. Bom, vou dar uma percorrida aqui, são imagens todas anos 30, agora mais ou menos a 60, vários autores, não fotógrafos, como Claude Lévi-Strauss, que está no acervo do Instituto. Aqui eu estou fazendo um apanhado do acervo do Instituto, portanto, não considerem que aqui eu tenho uma leitura da fotografia em São Paulo plena, por período, por década. Eu estou me baseando no acervo do Instituto. Tem muitos fotógrafos muito representativos, mas é claro que tem muitos outros fotógrafos que não estão aqui representados. E o Degas Rosenthal, que é a primeira fotojornalista, né, mulher, e também chega no final dos anos 30, também, né, origem judia, fugida, o marido é judeu, ela tem que sair, eles saem da Europa, vem, e ela faz uma documentação fenomenal aqui nos anos 30, 40, e essas são imagens delas, né. Nesse mesmo período tem um jovem, né, que é o Farcas, que chegou aqui com 6 anos, os pais são, né, os donos da empresa fotótica, ele vai virando um pequeno prodígio, um jovem que vai fazendo fotografia, cinema, logo é incorporado ao Fotocine Clube Bandeirante como um mascote, meio assim, o jovem e tal, e começa a fazer um trabalho excepcional, que é um trabalho entre assim, abstração e o figurativo, né? Quer dizer, ele não sai totalmente da figuração, mas ele explora, né, a questão formal de uma forma muito intensa, né. Flieg, eu vou voltar a ele, mas o Flieg foi fotógrafo da primeira Bienal, em 51. Henri Ballot, brasileiro, mas, né, passou a vida inteira na França, entre 2 anos e 20 e poucos anos, depois voltou para o Brasil e foi ser também fotógrafo da Cruzeiro, fez uma sequência de matérias sobre os imigrantes aqui em São Paulo, que é excepcional para se entender esse período na década de 50 de imigração para São Paulo. Chico Albuquerque, esse um cearense que vem para cá em 47, né, que tem uma história maravilhosa, porque o pai e ele instrumentalizaram Benjamin Abraão, que fez aquelas fotos e filmes do Lampião. Quer dizer, instrumentalizaram no sentido que eles tinham uma pequena empresa, que foi a empresa que produziu, que, né, treinou, enfim, que viabilizou aquela documentação. Né, o Chico Albuquerque, logo depois, alguns anos depois, vai ser o câmera do Orson Welles no É Tudo Verdade, né? E aí depois ele vem para... E aí ele é também fotógrafo de estúdio. Ele chega aqui com 30 anos, em 47, ele é recebido de braços abertos pelo Fotocine Clube, ele vira em 6 meses diretor técnico do Fotocine Clube, porque a qualidade do que ele produzia, né? Antes de vir para cá, ele passou pelo Rio, né, fez longos estágios com fotógrafos alemães também lá, de estúdio. Enfim, tem uma trajetória muito grande. E foi ser esse fotógrafo de publicidade, de arquitetura, maravilhoso nessa série da Casa de Vidro, né, da casa da Lina Bobardi, que é uma série inaugural assim, que ele faz, é excepcional. Né? Alice Bril, outra fotógrafa, né, importante, artista plástica, muito próxima ao Bardi, ao MAN, ao MASP. Ela fez uma leitura de São Paulo estimulada pelo Bardi, né? Isso é muito relevante. Ela documentou praticamente todas as exposições no MAN, logo no início, né? Esse circuito das artes em São Paulo do pós-guerra, né? Inauguração do MAN, inauguração do MASP, inauguração do MAN, né? 47, 48.
a Bienal de 51, né? E também, vale dizer, a Bienal de 53, com a inauguração de Ibirapuera, quer dizer, esse período, vamos dizer assim, de 46 a 53, 47, 53, para o Circuito das Artes em São Paulo, ele é monumental. E o próprio Fotocine Clube Bandeirante, nesse período, mantinha na Galeria Prestes Maia aqui as exposições internacionais com visitações de até 100 mil visitantes. Então, assim, o Circuito das Artes em São Paulo estava crescendo, ele incorporou a fotografia naquele período. Tanto é verdade que eu vou ler isso aqui para vocês. Esses são outros exemplos de vários fotógrafos, eu vou avançar um pouquinho. Tudo isso, né, estamos aqui trabalhando já, entrando um pouco nos anos 50, eu estou forçando aqui um pouquinho, mas eu vou voltar. E esse olhar sobre a cidade, mas você vê que já é o olhar mediado por esse processo, né, quer dizer, que é diferente do 19, dessa nova câmera na mão, desses novos processos. O Fotocine Clube em São Paulo é fundamental, quer dizer, a fotografia moderna nesse período é vital. Ela é muito hoje resenhada, muito hoje pensada, e ela está presente em várias coleções, no Itaú Cultural, né? O Instituto tem um perfil um pouco diferente, mas tem vários autores que estão aqui desse período. Então, o acervo inteiro do Thomas Farkas e o do Chico Albuquerque está no Instituto, né? Estão no Instituto, né? E, portanto, permite uma leitura meio de vida deles em relação a esse período. E aqui tem, ao final aqui, algo muito interessante. O Geraldo de Barros, que fez parte do Fotocine Clube Bandeirantes, ele logo saiu do Fotocine Clube Bandeirantes porque ele era um artista visual, artista plástico. Ele atravessou o campo da fotografia, ele não era um fotógrafo. É um grande fotógrafo, mas ele não... A trajetória dele começa nas artes visuais, ele atravessa esse período, né, e se apropria, experimenta a fotografia, domina a fotografia, e depois continua a sua trajetória de experimentação em outras áreas, inclusive no design, né, na movelaria. Mas ele, em 53, está trabalhando na organização da Bienal, que é a Bienal da Guernica, a Bienal dos 400 anos, né, que foi inaugurada em dezembro de 53, junto com a inauguração de Ibirapuera. E aí tem esse trechinho aqui embaixo, que eu vou ler para vocês, que é ótimo, que está no boletim do Fotocine Clube Bandeirante, e que fala sobre questões relevantes aqui da fotografia de São Paulo naquele período. Ele já não mais membro do Fotocine Clube regular, ele... Acabei de perder aqui, mas eu vou lá. Ele está trabalhando na montagem né, o Fernando Lemos foi um dos responsáveis e tal. O presidente da Bienal chama-se Pfeiffer, né, e tem uma questão um pouco antes da abertura, que está relatada nesse texto do próprio Geraldo de Barros, no boletim do Fotocine Clube Bandeirante, em janeiro de 1954. Então vou ler para vocês. Vários problemas haviam surgido com a notícia da impossibilidade de Siqueiros e Orozco, né, os dois pintores mexicanos, participarem da Bienal, e com a desistência do Haiti. Foi numa dessas conversas, procurando uma solução, que de repente dissemos, Aldemir, né, Aldemir Martins, o pintor, e eu, quase ao mesmo tempo, fotografias, Dr. Pfeiffer. Eu acho isso ótimo, né? Quer dizer, eles falando para o presidente da Bienal, que está com impasse, né, que está ficando com áreas vazias na Bienal por desistência, por problemas, e eles falam, né, em letras garrafais, fotografias, Dr. Pfeiffer, né, como uma opção para a crise, né, de programação da Bienal. Na verdade, aí olha que interessante, Francisco Albuquerque, que era muito próximo do Aldemir, né, fotógrafo, esse que eu relatei, que vem lá de Lampião, Orson Welles, né, Fotocine Clube, Francisco Albuquerque, em conversa com Aldemir, já havia falado sobre a necessidade de se expandir a fotografia e sonhava com ela na Bienal. Com Ademar Manarini, né, um outro nome muito importante do período, por outro lado, também discutimos o assunto, almejando que isso um dia se tornasse realidade. Entramos em contato com Eduardo Salvatore e ele imediatamente se pôs em campo. Forneceu-nos uma coleção de fotografias de associados do clube. Eram o cartão de amostra, o elemento de convicção. Uma coisa cumpre notar. A bem da verdade, muitos acreditam que fomos Aldemir e nós, que obtivemos a sala da Bienal para o Fotocine Clube Bandeirante. A sala foi conseguida pela qualidade das fotografias dessa coleção, qualidade que vencia os argumentos contrários,
conquistava apaixonados defensores e a todos convencia. Então, assim, é um dado muito interessante de um processo de pós-guerra que envolve tudo isso que eu mencionei das artes aplicadas, da contribuição múltipla, né, que vai se agregar à própria construção desse circuito de artes aqui em São Paulo, inauguração do MASP, MAN, Bienal, e a fotografia muito dentro, e tem essa conquista circunstancial, porém maravilhosa, de combinar uma opção de espaço com uma produção de qualidade feita num circuito que não é o circuito, né? Quer dizer, e essa aproximação se dá, né? E é o Geraldo de Barros que está escrevendo isso. Então, convenhamos, assim, não é um autoelogio, ele já está fora do Fotocine Clube, né? Ele saiu brigado do Fotocine Clube, né? Ele saiu, aquela fotografia dele, Marginal, Marginal, é ótimo. Você pega as 3 críticas nos diários do Fotocine Clube Bandeirantes, que eles tinham críticas constantes, né? Os associados produziam uma foto e isso tudo está transcrito no diário, né? Então a primeira é ele meio entrando, a segunda é ele já meio dando umas cotoveladas na estrutura, e a terceira, que é essa foto Marginal, Marginal, é ele praticamente dizendo estou caindo fora, né? Assim, no sentido de uma trajetória curta e de embate no sentido, né, da questão, um pouco da busca das questões associadas aos processos criativos, etc., né? Mas depois disso, né, ele faz também essa leitura do que é o conteúdo do próprio Fotocine Clube reunido para aquele projeto. E a gente, só para concluir, a gente não tem a documentação até hoje, não localizamos a documentação fotográfica dessa sala. Só tem 2, 3 imagens reproduzidas no boletim, e com todos os fotógrafos, com todo mundo que eu tenho conversado, com toda a pesquisa da Heloíse Costa, totalmente voltada para isso, pelo menos até o momento, nós não localizamos ainda, o que é meio um nonsense absoluto, né? Quer dizer, 53... Mas, enfim, que seria muito relevante, porque seria a forma de a gente entender o conteúdo que foi mostrado e visualizar, e inclusive hoje em dia conseguir identificar quem foram os fotógrafos. Então, assim, esse é um pequeno vazio, um pequeno e importantíssimo vazio da pesquisa sobre a fotografia em São Paulo, extremamente relevante. Então, eu consegui pelo menos chegar aos anos 50. Vou passar aqui farcas, né, algumas imagens, né, que são importantíssimas, né? Vou passar Geraldo de Barros, e aí a experimentação pura. Isso aqui ele está fazendo com uma câmera Rolleiflex contra uma janela, está dentro de um quarto contra uma janela, e ele está expondo, quer dizer, o que você vê aqui é uma abertura de janela, tá? Que é essa mancha clara. E aí ele está virando a câmera e expondo sobre o mesmo fotograma várias vezes. E essa série que ele faz com o teto da Estação da Luz, que ele faz aqui com esses contraluzes, ela é toda, né, trabalhada. À direita é uma série também, então aqui ele está também trabalhando com essas questões, só que aí ele está cortando o negativo, está cortando 2 vezes, faz um quadrado, depois corta um círculo, depois gira o círculo dentro, depois faz um sanduíche de vidro, depois vai para o ampliador e amplia. Então, além de fazer, né, o giro na câmera, ele está fazendo o giro físico dentro do próprio negativo que ele criou 2 vezes, né, e tal. E aqui ele está, né, partindo, na verdade, de uma superfície, uma materialidade ali, e aí ele está juntando tudo. Ele está desenhando no negativo com nanquim, está riscando com ponta metálica, né, e está construindo um híbrido, né. Man Ray, o Abraçai, talvez, né? Bom, para concluir, Flieg, eu já falei, o grande fotógrafo da indústria, e aqui, né, São Paulo não poderia estar melhor representado nesse processo de industrialização a partir dos anos 50, né, quer dizer, né, a construção de Ibirapuera, que ele está fazendo para a Companhia Brasileira de Alumínio, fábrica da Duchen, que já foi embora, Brown Boveri, né, super importante nesse processo de industrialização. E aí você tem década de 60, 70, aí começa toda uma outra história, uma outra leva de imigrantes que vão trabalhar com cor, que vão trabalhar na realidade, né, por exemplo, né, que é uma... Quer dizer, o Cruzeiro é super importante e é Diários Associados, sediado no Rio, Assis Chateaubriand. A segunda publicação muito importante é Manchete,
né, também no Rio, um bloco. Terceira publicação, tão importante quanto, Revista Realidade, 68, 78, Editora Abril, Tivitas, aqui em São Paulo. Aí quem eles trazem? Eles trazem aí todo um novo time de estrangeiros, ou trazem o contrato, ou já estão aqui. Então, Lio Parella, David Zin, Jorge Love, Cláudio Andujar, né? Luiz de Mamprim, Maurinho Biciliar, Roger Bester, Jean Solary, firmo, quase um dos poucos nomes logo de partida, né? Brasileiro, carioca, etc., que vai trabalhar na realidade. Isso aí tem um peso enorme de mudança de linguagem, é a passagem praticamente total para o 35mm com a cor. E aí muda tudo. E aí final dos anos 60, aí você já tem Walter Firmo, Mário Cravo Neto na Bahia fazendo coisas, né? Você tem a televisão, as cores, você tem... Aí é todo outro universo. Na verdade tem uma guinada forte, né, com essa geração, você pegar o Jorge Love, a Cláudia né, o livro Amazônia, tudo isso que é final dos anos 60, quer dizer, aí realmente é um abandono do formato 6x6, não do PB como um todo, porque o PB depois ele é recuperado, na verdade, como resistência, né? Porque nós estamos falando da década de 60, só que em 64 tem o golpe militar. Então o que vai acontecer? A imprensa nanica e a imprensa que não imprime ainda em cor, ela continua usando a imagem. Só que a imagem 35mm é a agência F4, é Nair Benedito, Juca Martins, é na verdade toda essa resistência, né, quer dizer, ao regime militar, à ditadura pela imagem, graças à ambiguidade da imagem, de certo modo, né, que vai sendo negociada, introduzida, etc. Mas ela é toda em preto e branco, porque o veículo é preto e branco, porque os jornais são em preto e branco. Os jornais não são em cores, né? O que é em cor são as revistas ilustradas, como a Realidade, que adota a mesma linguagem do 35, adota um fotojornalismo aguerrido de mesma natureza, mas usa muito a cor, usa o preto e branco também, mas usa muito a cor. Então você vai ter né, uma geração ali mais profissionalizada, ou de estrangeiros, que está mais ligada nesse investimento maior, que é a revista ilustrada em cor, como é o caso da Realidade, depois a Veja, enfim, né? Esse circuito, e o circuito dos jornais continua muito aguerrido, JB, etc., Evandro Teixeira e outros, no preto e branco, mas é muito já distante do cruzeiro, né, como prática. Isso vai marcar muito a produção, aquilo que a gente reconhece como, né, quer dizer, um legado da fotografia. E vai pegar uma geração, que é a geração do final dos anos 70, meados dos anos 70, que somos nós, né? Assim, nós que eu digo, alguns mais velhos, mas são aqueles que chegaram na fotografia já com 10 anos de regime militar. Então aqui, num país como o nosso, onde as coisas são muito precárias, não precariedade, mas a massa crítica, assim, não tem tanta densidade. Quer dizer, a densidade do Cruzeiro, a densidade do Fotocine Clube Bandeirante, a densidade de trabalhos como o do Farcas, etc., ela estava toda lá. Houveram transformações, mas aí, em cima de um processo de transformações, você, né, desce o porrete, literalmente, assim, no sentido, né, que você interrompe, né? Eu que me aproximei da fotografia em meados dos anos 70, eu me aproximei, né, vendo Worlds in a Small Room, do Penn. Vendo, na verdade, não, né, o que ele fez no Marrocos, mas o que é muito marcante também, que são a contracultura dos anos 60, que ele também fotografa em estúdio, né, que são os hippies, assim, de uma geração, né. Então, só para dizer assim, quer dizer, o que a gente consumia num primeiro momento, nessa geração que estava se aproximando da fotografia, era a produção consagrada no exterior, porque a produção nacional não tinha tido tempo de ter livro, não tinha tido tempo de entrar nos circuitos de arte e cultura. Os praticantes estavam aí, mas estavam também tocando a vida, né? O Farcas está no cinema, está tentando, né, bater de frente com a ditadura num outro nível, quer dizer, as pessoas estão em outros momentos. Então, aí tem uma fotografia de resistência, que eu acho que é essa Realidade, jornais, etc. Tem uma geração que vai se formando. E aí tem uma questão importante. Essa geração que vem a partir dos anos 70, ela não é mais uma geração de estrangeiros que vieram para cá. Ela é uma geração de nascidos no Brasil, saídos na sua maior parte da universidade, de áreas totalmente diferentes, né? Qualquer coisa, sociologia, comunicação, arquitetura, não fotografia, porque não tem formação de fotografia, só vai ter no final dos anos 90. Mas essa geração vai ocupar os espaços, né?
é o que né, Cristiano Mascaro, Bob Wolff, Cássio, enfim, todo mundo você possa listar, quer dizer, se você vai observar quem são as pessoas, a partir de final dos anos 70 não tem mais estrangeiro, nos termos, né, do período da realidade, nos termos do período da Cruzeiro, nos termos do século XIX. Né? Então tem finalmente uma certa, um processo curioso de você ocupar o espaço da fotografia a partir de pessoas nascidas, criadas aqui, tudo bem, filho estrangeiro ou não, não importa, mas eu digo assim, no sentido que muda um pouco essa relação. Né? Então eu só vou passar aqui, eu mencionei a Maurinha, que eu tinha umas fotos, botei, mas a Maurinha é um caso à parte, ela não trabalha muito sobre São Paulo, mas ela é paulistana no sentido, né, ter chegado aqui, ficado aqui, e fez uma representação. E ela é aquela paulistana estrangeira que saiu do concreto aqui, pisou no chão e não parou mais de percorrer o país, né, do Brasil profundo o tempo todo, tentando, né, compreender esse país a partir da perspectiva de uma pessoa de fora. Que essa série Pele Preta dela é muito importante, do começo dos anos 60, que ela faz aqui, São Paulo e São José do Rio Pardo, e que é o primeiro trabalho fotográfico dela depois de sair da pintura. Né? O Wesley Ducli com a série Paranoia, né, super importante. E aí tem essa geração que sai da universidade, essa que eu me referi. Então, Raul Garcês, da USP, né, João Musa, Cristiano Mascaro, Dulce Soares. Estou aqui só juntando pessoas, mas já 70, 80, mesmo o Bodansky, né, que é um fotógrafo que foi para o Brasil profundo, mas também fotografou um pouco aqui. O acervo está aqui no Instituto e tem coisas curiosas. Aí é um registro em cor, muito mais provável pela ligação dele com o cinema em cor que ele está fazendo, porque isso aqui ele não está fazendo para a imprensa, ele não está fazendo, né? Um pouco mais tarde Juca Martins, enfim, esse é um apanhado. Aí é muito amplo isso, e aqui eu vou parar muito aquém do que até deveria, mas Ed Vigiani, né? Edu Simões, e aqui eu não estou querendo fazer um apanhado, estou de novo um pouco, né? Cristiano Mascaro fazendo coisas já em 2003, mais adiante, né? Cássio Vasconcelos, e aí daqui eu paro porque eu poderia continuar e teria que chegar nas questões de hoje. Mas eu acho que olhar para esse período que é década de 70, 80 e 90 e tentar compreender isso, quer dizer, a minha compreensão é essa, que é esse legado assim desse pessoal que veio, ficou ligado à realidade em parte, depois continuou, desdobrou isso, né? A Cláudia aqui no MASP, né? A Infoco, Walter Zanini no MAC, quer dizer, tem vários processos aqui em São Paulo muito importantes. Né? E depois tem essa geração que ocupa esses espaços, como fotógrafos, como pesquisadores, como críticos, e isso está associado ao fim do regime militar também, quer dizer, é só a partir dos anos 80 que você começa a voltar a esses acervos, né? Que o Farcas vai ser estimulado pela Roseli a abrir as suas coisas, que começa a se publicar, a fazer, então, né, quer dizer, a gente só começa a fazer a junção com aquele período, né, dos anos 50 com hoje, tentando compreender esses 20 anos do regime militar depois, é meio retrospectivo e tal. Eu acho que hoje a gente tem essa clareza maior, né, e isso é importante, mas essa fotografia, essa ideia de um fotojornalismo preto e branco 35, aguerrido, ela é historicamente, a gente não teve uma street photography como nos Estados Unidos, mas a gente teve um fotojornalismo de resistência e que historicamente, né, porque eles não tiveram um regime militar lá, talvez tivessem tido algo parecido, mas eles lidaram com as questões sociais de outra maneira. Mas o street photography norte-americano, ele é mais denso do que isso, mas, né, a gente não tem uma street photography nos termos, né, de um Franco, de uma Diane Arbus, de um Winogrand, assim, não é que não tem, tem, mas nunca se consolidou, tem pessoas que fizeram, mas a gente tem uma coisa que num dado momento, durante 10, 15 anos, 20 anos, foi muito, né, muito associado, e isso, obviamente, não representa necessariamente qualidade, né, representa algo, um processo, né, mas que sem dúvida ocorreu entre 70, né, começo dos anos 70, 75, até 85, 90, você tem uma geração inteira que se formou na fotografia aqui em São Paulo, em vários outros lugares, ligado à imprensa, né, e ligado a esse papel que a imprensa teve nesse período. Enfim, esse é o apanhadão geral, né, da fotografia de São Paulo. Espero que tenha servido aí para reflexões para vocês, né.